Vocês estão comigo? Diga amém. Então diga, o mandamento é Cristo. Quando é indagado se o mandamento desceria, como vamos obedecer se ele está aos céus? E ele desce para cumprir. E hoje a Bíblia diz em Efésios que ele nos predestinou a sermos a imagem de Jesus. Por que eu e você hoje podemos ter vida eterna? Porque Jesus cumpriu o mandamento e o Pai o ressuscitou. Porque todo aquele que cumpria o mandamento tinha o direito de ressuscitar. Está escrito em Atos capítulo 2, 24. Veja lá o texto, Atos 2, 24. A morte não pôde deter Jesus, porque quando ele foi ser averiguado na sua corrupção, não tinha corrupção sobre ele. Ele cumpriu o mandamento, ele é Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi isso. Atos 2, 24. No entanto, Deus da onde? Rompendo os laços, porque era impossível que a morte. Então significa que quando ele vai para a cruz do Calvário e ele é levado para o sepulcro, e nós conhecemos a parte histórica, talvez não tão espiritual desse acontecimento, você vai perceber que ele é levado morto. Então, e quando Cristo está morto, está havendo uma averiguação se ele é legal ou não para a ressurreição. E nós sabemos, pelas Escrituras, que não dá para eu abranger nos estudos, total, que sim, Satanás acreditava que tinha vencido Jesus. Ele derrubou o primeiro Adão, que era a alma vivente. Ele derrubou Davi. Ele até disputou o corpo com o querubim de Moisés. Ele está ao longo da história, nas áreas celestes. E nós terminamos na nossa devocional de ler o livro de Jó. Quem está fazendo um devocional com a gente lá, no aplicativo? Vocês viram a vida de Jó? E quando eu começo a ler a vida de Jó, eu falo, esse homem é doido. Quando você aprofunda na vida de Jó, você fala, não é possível, isso aqui deve ser alguma história em quadrinho. Quem é que aguenta essa pancada? Quem é que suporta perder tudo, a morte dos filhos, e ainda ficar doente, e ainda ter 3 amigos abençoados, e uma mulher cheia do Espírito Santo, dizendo, morra! Alguns querem mudar essa conversa, mas está escrito lá, nega, morre. Então a gente passa por um texto que revela muita coisa. E para quem não sabe, Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E aí, estudando Jó, você vai ver que Jó é afrontoso. Ele está indignado. Ele bate boca com Deus. Olha que corajoso. Tem alguém que já bateu boca com Deus aí? Levanta a mão. Eu já. Vocês não bateram boca com Deus, não? Como pode isso na minha vida, Senhor? Mas Jó é intenso. Jó chama Deus para o fight. Quando você lê o texto, você vai ver Jó questionando a sabedoria divina. Vocês querem ver o texto? É só abrir lá em Jó, no capítulo 9. Vamos lá ver. O abusado Jó. Porque antes da ressurreição, antes da cruz do Calvário, teve um homem que clamou. E quem é esse homem que clamou? Jó. Devia ser Jó, o doido. Tem um Abraão, o pai da fé. Olha Jó, no capítulo 9. Olha só nas suas indignações, ainda mais depois de Bildade ter falado um monte de coisa para ele. Jó responde já com indignação no verso, olha só, no verso 3,
ainda que eu quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Por quê? Está cheio de gente querendo questionar a Deus. Ei, se você falar algo, Deus tem 1000 respostas para você. E Jó está falando isso. Porque Jó perdeu o pai, perdeu os filhos, perdeu coisas, perdeu casa, perdeu tudo na nossa leitura, não é não? Você lê, ele perde tudo. Eu falo, eu não quero a luta de Jó, não. Deixa eu falar assim, eu estou na luta como Jó. Mentiroso, você não está, não. Você não sabe o que é luta de Jó, não. Perdeu é tudo, não tinha mais nada. Não tinha nada, nem o que tinha era dele. Não é verdade? Então, e Deus permitiu. Aí Jó, na sua indignação, ele está aqui abrindo o coração e rasgando o coração e batendo de frente com Deus. Ninguém nunca bateu de frente com Deus aqui? E ele estava batendo de frente com Deus, ainda que eu quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. Ele está aqui batendo a boca. Depois você vê no verso 19. Recorrer à força, ele é mais poderoso. Ao tribunal, quem intimará? Ele está dizendo assim, eu não tenho como contra ele. Se eu quisesse falar, com que jeito? Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador, eu não posso falar nada. É isso que Jó está fazendo, indignado. No verso 21 ele diz assim, conquanto eu seja íntegro, não me importo comigo, despreza a minha própria vida, e tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Olha só, que doidão. Está falando assim, não adianta nada falar com Deus. Se eu quiser falar alguma coisa, ele tem 1000 argumentos. E ele destrói tanto o ímpio quanto o justo. Está tudo na mão dele. Não é verdade que ele está indagando aqui, gente? Ele não está falando de boa, não. Como Salmos, Cânticos, Seftelim. Não, ele está indagando. Olha só o verso 28. E ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos. No verso 30. Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com o sol da lavadeira, tu me atirarás num poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Usado. Se é meu filho, já levava logo uma cintada. E Deus ouvindo isso aqui, gente. Agora, o verso 33 é a revelação do texto. Olha só. Ele não é homem como eu. Se você falar isso no nível humano, você não é homem, não. Você está dizendo o quê, meu irmão? Vai rolar um trocadilho. Olha o que ele diz. Você não é homem, não. Mas por que ele está falando isso? Não é um abuso moral. Ele está dizendo assim, você não está aqui, ó. Ele não é homem como eu, para que eu responda e nos enfrentemos em juízo. No verso 33, se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastar de mim a vara de Deus, para que o seu terror não me assustasse. Então eu faria sem medo, mas não vem ao caso. É um infeliz mesmo. Gente, ele mexeu com aquele que não deveria ter mexido. Está escrito. Depois vai falar, minha vida só me dá desgosto. Mas aqui ele questiona algo. Eu acredito que no mundo espiritual foi mais ou menos assim. Jó, seu verme. Eu não estou em corpo para te levar a juízo? Foi o primeiro clamor que moveu a Deus. Eu não estou em corpo? Olha o clamor. Você não é homem para que venha aqui. Então, tipo assim, você não entende a dor de homem. Sabe as aflições de alguém que perdeu tudo. Você não sabe a dor da minha alma. Você não sabe as minhas dificuldades de casamento que eu tive. As percas que eu sofri.
Você não sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Sabe por quê? Você não sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Você não tem corpo para sentir o que eu sinto. Porque você não está aqui, ó, na pele. Eu não está fazendo isso, gente? E aí é onde se surge Isaías. Deus olhando para Jó. Vamos acabar com a voz dele agora. A quem eu? E quem é que responde? Não era sobre Isaías, era sobre o Messias. E Jesus disse: eis-me aqui, envia a mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Jó, o doido, ele é o primeiro a clamar. Porque em Deuteronômio, capítulo 32, que a gente leu, perguntou quem subirá os céus por nós, mas não é sobre subir, é quem ia. E Romanos 10, Paulo está revelando, não digas quem subirá ao céu, ou quem descerá ao abismo. Porque Paulo está ajustando a teologia, dizendo, ei, vocês estão pensando que o mandamento foi aquele das tábuas? O mandamento, ele é o verbo que se fez carne. E aí quem é que aparece em carne e osso? Na terra? Atrás de quem? Atrás de Jó. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque ele mesmo revela que ele desceria ao Sheol. Jó no texto vai dizer, ainda que eu faça, ainda que eu vá, o Senhor me submeterá ao Sheol. Então, podemos entender que esse clamor de Jó chega aos céus, não que Deus não tinha um plano já de vir, mas Jó é aquele que atrai e fala, precisamos do juízo, precisamos que o Senhor venha, porque eu que ainda tivesse um argumento, teria 1000 para cada um, então eu não tenho como ser justificado, porque o Senhor não está, o Senhor não, né? Porque você não está em corpo. E aí aparece o anjo, Maria. Você ficará grávida do inimigo de Jó. Eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês, ok? E aí a Bíblia vai dizer que quando nós cumprimos os mandamentos, nós obtemos a vida eterna. Então, quando Jó faz essa indagação, quando Jó faz esse questionamento, Deus traz providência. Mas nós entendemos, então, que lá em Mateus, pode abrir sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 27, precisa acontecer a cruz. Porque Jesus precisa ser testado na dor. Jesus precisa ser provado no sacrifício para dar vitória. Em Mateus 27, vamos ler essa narrativa. E vamos enxergar como o mundo espiritual age. Em Mateus, no capítulo 27, vamos ler no verso 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia, às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Que significa, meu Deus, por quê? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está clamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeceu-se em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixe-no, vejamos se Elias vem. Gente, isso aqui é muito forte, mas já eu falo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o
Agora você vai grifar a sua Bíblia, você vai marcar. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho? Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O que acontece nesse texto é um relato do que naquele momento fisicamente estava acontecendo. Jesus entrega a cruz do Calvário e ele faz um clamor: Eli, Eli, lama sabachthani. Nós entendemos esse clamor como uma frase, mas o fato é que Jesus, naquele momento, ele recitou salmos inteiros. Ele recitou muitos salmos. E aí é assim, em Salmo 18, você vai ver que ele está clamando o salmo. Vamos abrir o salmo para você ver como ele está falando do salmo de Davi. O salmo aqui, 18. Salmo 22, perdão. Veja bem. Olha o que está escrito no Salmo 22. Meu Deus, por que está longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és santo, és rei, é o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e a livraste, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas nós entendemos que Jesus tinha apanhado muito. E aí é assim, queridos, quando a gente está na aflição, as pessoas não conseguem nos entender, porque ele não estava falando Elias, Elias me salva, ele está dizendo Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque desamparaste, ele estava clamando salmos, mas ele não conseguia falar, ele tinha dificuldades, porque ele estava debaixo de muita dor, e no meio da aflição é que as pessoas muitas das vezes não interpretam mal. Não entende o que a gente fala. E ali ele está dizendo: meu Deus, porque me abandonaste. Mas não porque ele está em um sentimento de abandono, porque o pai nunca o abandonou. E muitos teólogos disseram que o pai se afastou dele porque ali estava cheio de pecado. A Bíblia diz que não. Ele não abandonou Jesus. Mas por que a gente não sabe disso? Porque pela revelação de Mateus, Marcos e Lucas na cruz do Calvário, você não tem a revelação espiritual. Mas estava acontecendo aqui um triunfo espiritual. O que eu quero dizer para você: quem é que tem muitos carros? Quem é que cavalga nas nuvens? Quer que eu mostre Deus aqui? Cavalgando e vindo na direção de Jesus? Tem certeza? Não vai chamar eu de doido depois. Chama Jó. Porque a gente leu a biografia, mas não leu o que foi dito lá nos Salmos, os profetas sobre ele. Porque o Pai não abandonou Jesus na cruz do Calvário. O que Jesus fez aqui, ele clamou por vários textos. Ele falou salmos inteiros aqui. Deus clamou aqui. Ele dizia: Deus meu Deus, porque me abandonaste? Mas se você ler os versículos para frente, você vai ver que não tem nenhum tipo de abandono. Ele está dizendo sim o texto de que o Pai o atende. E veja bem o que eu vou mostrar para vocês em Salmo 18. Abre lá. Olha o que vai acontecer lá no mundo espiritual. Vamos começar com o verso 1. Eu te amo, ó Senhor da minha... Nos versos 2, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a mim, torre alta. Clama ao Senhor, que é digno de louvor, e eu estou salvo dos meus
As cordas da morte me enredaram, as tormentas da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, o laço da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei, gritei por socorro, e o meu Deus do seu templo ouviu a minha. O meu grito chegou à sua e aos seus, e a terra tremeu e agitou-se, os fundamentos do monte se abalaram e estremeceu, porque ele se... Mas deixa Mateus aqui, vamos ver o que aconteceu na hora da cruz do Calvário. Quando ele clamou, houve o quê? Trevas sobre toda, no meio-dia, às 3 horas. Veja só. A terra tremeu, ajuntou-se, e os fundamentos do monte se estremeceu, porque ele se... Olha o verso 8 de Salmo, na sua Bíblia, deixa aqui Mateus. Das suas narinas subiu, e da sua boca saíram brasas vivas como fogo. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus. Quem desceu na cruz do Calvário? Davi está tendo a revelação espiritual do momento da cruz do Calvário. Olha o que está escrito. Montou em um querubim e... Isso, Davi fica falando essas coisas. Como é que ele vai cantar isso? E montou no querubim e voou. Por isso tem que se cumprir o que está escrito sobre ele, porque Davi tem a revelação espiritual da cruz do Calvário. Mateus está vendo o que está acontecendo e relatando. No mundo espiritual, ele subiu no querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu, das escuras nuvens cheias de água, o abril que envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram e os granizos raios. O que houve, o que aconteceu lá? No meio, 3 da tarde, o que aconteceu com os céus? Escureceu. Quem estava lá para ouvir e na presença do Pai? Quem estava na presença de Jesus quando clamou? Então eu quero dizer para você, o Senhor nunca nos abandonou. Não importa as densas trevas, Deus nunca abandonou Jesus. Porque ele estava com pecado. Um pai não abandona filho quando o filho está em obediência. E ainda que o filho está em obediência, o pai está trabalhando para que ele volte à sua presença. Então entenda algo aqui, ó. No verso 12, com o fulgor da sua presença, as nuvens se fizeram granizos e raios. Quando os céus trovejou, o Senhor ressoou a voz do... Então escute algo. E as pessoas pensam que a cruz foi meio que uma derrota e não entende a vitória espiritual. O inimigo e toda a potestade, principados, demônios, acreditavam que aquele momento era o fim do Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que o Pai o atendeu na cruz do Calvário, que o Pai desceu diante dele, e aí no verso 14 começa a vitória, porque na verdade a cruz do Calvário foi uma sataneira para que todos os demônios principais e potestades fossem perdidos ali, fossem vencidos todos juntos, porque a Bíblia diz que toda potestade principal está debaixo dos pés do Senhor. Então o que os demônios foram lá para contemplar a morte do Filho amado, porque todos os conheciam, até um terço de rebeldes que desceram do céu, era contemplar a morte e a perca daquele que o Senhor mais amava, na certeza que todos nós ficaríamos à mercê do seu controle. Mas o que era aquilo ali? Era uma atração geral, para que todos os demônios nas áreas celestes foram vencidos juntos. Está escrito. No verso 14, atirou suas flechas, atirou suas flechas, dispersou os meus, com os seus raios derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundos da terra foram expostos pela repreensão. O Senhor com forte sopro das tuas narinas. O que acontece depois? Vai, passa o versículo aí, varão. Você está mexendo no celular, bora. Imediatamente um deles correu em busca. Pode passar. Jesus, porém, pode passar. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se 2 partes, do alto a baixo, a terra
E as rochas? Pode passar. Olha aí. O sepulcro e os corpos de muitos santos que tinham morrido? Ou é muita coincidência? O Salmo narrando o que está acontecendo na cruz do Calvário. Está escrito. Os fundamentos se romperam. Então o que está acontecendo é um triunfo celestial sobre toda a potestade, principado e demônios da terra, das áreas celestes. Então, Deus não abandonou, Deus subiu no seu querubim e desceu sobre a cruz do Calvário para vencer de uma só vez toda a potestade, principado e todos os demônios que estavam ali contemplando a morte de Jesus. E eles estavam aguardando o quê? Aguardando que se confirmasse a corrupção nele. Porque a morte, a leal a Satanás entrou no sepulcro e começou a verificar e começou a ver que não havia corrupção em Jesus, não havia corrupção sobre ele. E provavelmente ela deve ter dito assim: chefe, deu ruim. Porque a Bíblia diz que a Bíblia diz que Judas é influenciado por Satanás para atrair Jesus e pôr a cruz do Calvário. Eles tinham certeza da vitória, mas naquele momento ele estava vasculhando aquele que vive para sempre e ali não foi achado corrupção. Aí Paulo vai cantar em 1 Coríntios, no capítulo, acho que, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 15, 55. Morte, aonde está a sua? Morte, aonde está a sua? Agora, eu não consigo imaginar, acho que vou pedir para Iá fazer. Jesus com um arco. Parece até filme do Jornada nas Estrelas, né? Mas de uma só vez, todo o reino das trevas foi vencido na cruz do Calvário. Pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Quem está comigo, diga amém. Aí você vai abrir Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente, quando triunfou sobre eles despojou principados, potestade, os expôs publicamente, depois de ter vencido A cruz não é símbolo de derrota, a cruz é um símbolo de vitória. E todos que estão em Cristo Jesus estão cumprindo em Cristo o seu mandamento. E é por isso que ainda hoje, nós que temos Jesus, temos agora a autoridade, a capacidade de cumprir a sua vontade. Não existe, o pecado me domina. Não existe, eu tenho um pecado de estimação. Não existe, eu tenho uma vontade que eu não consigo fazer a vontade de Deus. Não existe isso. Na verdade, é uma autorização sua própria de demônios agirem na sua vida. E nós precisamos fechar essas brechas, porque Cristo venceu na cruz do Calvário e o Pai não o abandonou. Pelo contrário, o Pai venceu de uma só vez todos o reino das trevas. É por isso que toda a autoridade foi dada a Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra. E é por isso que a gente pode fazer discípulos, é por isso que a gente pode pregar libertação, é por isso que a gente pode declarar a cura, é por isso que demônios podem sair quando nós declaramos, sai em nome de Jesus. É por isso que nós podemos ser libertos, é por isso que nós podemos ser restaurados, é por isso que nós podemos ser abençoados. Por quê? Porque em Cristo Jesus o Senhor satisfez a sua justiça, em Cristo Jesus ele ressuscitou a Jesus e ele mesmo estava lá vencendo todos os inimigos que pensavam que venceu Jesus, mas pelo contrário, quando os inimigos foram lá achando que Jesus foi vencido, eles foram derrotados. Então a sua vida não pode ser mais a mesma, a sua mente não pode ser mais a mesma, o seu estilo de vida não pode ser mais a mesma, porque nós não podemos mais achar que o Senhor não venceu. E o Jó, onde é que ele está? O Jó foi mais ou menos assim. Desceu o Sheol. Oi, Jó. Tudo bem? Você me indagou?
Você me questionou, mas você não sofreu como eu sofri na cruz do Calvário. Você me desafiou, Jó. Mas eu vim aqui te buscar, porque sim, eu sou o juiz e sou o advogado. Eu vi o seu clamor, eu vi o seu choro, eu vi a sua dor e vim te buscar. Sozinho. 30, uma pessoa morria chibatada, mas eu levei 33. Cuspiram em mim. Me rejeitaram. Me deixaram de lado. Me esqueceram. Blasfemaram contra mim. E numa era que todos queriam ser Deus, eu decidi ser homem. Espadecer no corpo. Por isso agora, entende os meus sentimentos que tem em mim. Dizendo Jesus, em Filipenses capítulo 2. Porque eu, sendo Deus, decidi ser homem. Pelo que meu Pai exaltou meu nome sobre tudo. Ao nome qual importa que sejamos. Eu queria ver esse aperto de mão com Jó. Fala agora, Jó, comigo. Mas, no entanto, todavia, nós agradecemos a Jó. Jó não está na Bíblia à toa. Ele não está aqui só para a gente ver uma história de luta e restauração. Nós estamos aqui para ver alguém que clamou a Deus e Deus respondeu a sua voz. Alguém que trouxe o céu para a terra, assim como Abraão com o sacrifício de Isaac. Nós não podemos ficar lendo as Escrituras como uma poesia. As Escrituras revelam o Messias, revelam o Salvador. É por isso que muitas pessoas não entendem, e não entendem mesmo, porque o livro precisa ser lido com espiritualidade. Precisa de oração. Eu quero dizer para você que a cruz é a nossa vitória e não a nossa derrota. E não pense que é a sua vitória só porque pela cruz você é salvo e perdoado. Não, a cruz é a vitória do reino de Deus sobre o reino das trevas. E é por isso que agora Jesus nos transporta do reino da luz, do reino das trevas para o reino da sua poderosa luz. E as pessoas ainda querem insistir com as suas próprias práticas, colocando os seus desejos acima daquilo que Deus tem para ela. Mas hoje é uma chamada para você. Hoje é você entender que a cruz do Calvário é um lugar da nossa vitória. Qual vitória, pastor? A vitória da salvação, porque em Cristo Jesus tem vida eterna. Qual vitória, pastor? A vitória da restauração da sua família. Qual vitória, pastor? A vitória da restauração do seu propósito. Qual vitória, pastor? A vitória da sua restauração financeira. As pessoas passam a não acreditar que sim. Sim, é. Qual vitória nós temos? Nós temos a vitória para uma vida eterna. Nós não podemos fechar os olhos para a cruz do Calvário, porque é ela que move. A cruz revela o que, pastor? A lei cumprida, o mandamento que desceu e cumpriu. A morte foi vencida pela vitória de Cristo. Qual a garantia de Cristo? Que ele cumpriu os mandamentos. E agora, ó morte, onde está a sua? E todos que morrem com Cristo? Então, você está com medo do quê? Só fica com medo da morte quem ama muito a vida. Qual vida? Vida do desejo. Por isso nós estamos vendo hoje muitos evangélicos mimados. Por isso nós estamos vendo hoje muitos evangélicos que a gente tem que ficar passando a mão na cabeça para ele ficar na igreja. Por isso a gente está vendo hoje que se levanta os movimentos como Legendário para bater na cabeça do homem para falar da responsabilidade dele. Por quê? Porque de fato não olham para a cruz. Não olham para o que Jesus fez de fato, não examinam as Escrituras, não se importam com a vida espiritual, com a vida da leitura, com a vida da profundidade em Deus. Então o Senhor em Salmos venceu. Se você for ler Salmos, está até escrito lá em Salmos que nenhum dos seus ossos foi quebrado. Escrito em Salmos. Está escrito lá em Salmos. Então a revelação de Cristo é muito além
do que a biografia daquilo que aconteceu. Houve o mover espiritual, Deus se moveu na direção de Jesus, o Pai desceu sobre o querubim e desceu com os seus carros, subiu, cavalgou sobre as nuvens e houve densas trevas. Então, quando a cruz estava aqui, as trevas veio, mas quem estava aqui em cima das trevas? Então, Deus meu, porque desamparaste, não é porque Deus abandona. É o clamor que nós deveríamos ter todos os dias, para que o Senhor viesse nas nossas causas, vier na nossa vida, vier nas nossas situações que nós precisamos da graça, do amor e da misericórdia dele. Então hoje, que dia que é hoje? Hoje é o dia de você olhar para a cruz como o sinal da sua vitória. A cruz é o sinal da nossa vitória. E aonde é que nós vamos permanecer na eternidade? Eu quero lembrar vocês que eu cheguei de gaiato no navio. Eu não fundei a igreja, eu não instituí ela, não foi eu que escrevi sobre dízimo, oferta, não foi eu que disse como a igreja é, não foi eu. Eu vim para restaurar meu casamento e virei pastor. Eu disse que Deus faz umas coisas doidas. Então, eu quero dizer para você que se você não tem vida com Deus, se você não tem você e Deus, não há resposta para nós. Nós precisamos olhar para a cruz do Calvário. Seu casamento precisa olhar para a cruz do Calvário. Então, não é sobre ser um crente mimado que a gente tem que insistir para você vir para a igreja. Você tem que entender quem é Jesus para você. A igreja é uma consequência de um coração sendo tocado por Deus. Então, se você veio hoje a primeira vez, você veio hoje a segunda, a terceira vez, Jesus tem um propósito para você. É a sua oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus, porque na cruz do Calvário, ele venceu e subjugou todos os inimigos celestiais. Não aceite mais possessão demoníaca na sua vida. Não aceite mais opressão demoníaca sobre a sua vida. Eles não têm mais o direito na sua vida, porque na cruz eles foram vencidos. Não aceite mais ele sobre as suas finanças. Não aceite mais ele sobre o seu casamento. Não aceite mais opressão com depressão, opressão para a ansiedade na sua vida. Não aceite mais a sua família não ser construída em Deus. Não aceite mais seus filhos não se sentirem amados. Não aceite mais você não dar atenção para aqueles que são os seus. Não aceite mais o inimigo ficar trazendo confusão em meio à sua casa, ou em meio à sua família, ou em meio à igreja. Não aceite mais confusão aonde você está, porque quem promove confusão é o reino das trevas, e ela já foi vencida. E eu declaro sobre a sua vida todo o inimigo vencido pelo poder da cruz do Calvário, pelo poder do nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito maligno, todo principado, potestades, dominadores do ar, todo espírito das trevas, eu repreendo agora e eu ordeno que saia em nome de Jesus. Porque nossas vidas pertencem a Jesus. Se você crê nisso, você vai ficar de pé e vai dar glória a Deus.